Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Em João capítulo 15, verso 5, Jesus disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que estiver ligado a mim e eu ligado a ele, este produzirá muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Uma mensagem simples, mas muito profunda, uma resposta, eu diria, uma promessa também. Quantas coisas tem num versículo só. E nós devemos dar muita atenção a esse texto. Veja, você já viu uma videira, né, um pé de uvas, falando mais simples possível? Então você vê todos aqueles raminhos, né? Parece até um sistema nervoso, tudo ali ligado, aguentando o peso do cacho de uva. Enfim, isso é uma linguagem que Cristo mesmo usou, dizendo dessa conexão que deve existir entre nós e Ele. É importante que ele fala que a prova que nós podemos ter, o sinal que nós podemos ter de que estamos ligados a Ele, é a questão dos frutos. Nós teremos os frutos do Espírito Santo em nossa vida, se essa conexão existir. E os frutos do Espírito Santo não é nada do que é popularmente dito por aí, sabe? Da pessoa ficar rolando no chão e gritando e rodopiando e dizendo que está cheio do Espírito. Não, os frutos do Espírito estão em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22. O verso 22 já abrange tudo, leia, porque ali fala da mansidão, fala da alegria, né? Por exemplo, da temperança. Então são sinais de que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. E são sinais de que você está conectado em Cristo e Ele está conectado em você. Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, do apóstolo Paulo. Ele diz assim: os dons de Deus são sem arrependimento. O que ele quis dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Eu sempre uso esse texto ligado a esse exemplo. Para mim, na minha opinião, a maior cantora que já existiu no mundo, na história, chamava-se Whitney Houston. Ela já morreu há alguns anos. Ela começou cantando na igreja dela. Ela acreditava em Deus e estava dedicando a vida dela a Deus, mas ela teve o chamado para a fama passageira que o ser humano oferece, a glória passageira que o ser humano oferece, e ela foi cantar fora da igreja, ficou viciada, tantos problemas que ela teve, abandonou os caminhos de Deus, morreu por causa dos vícios, mas o canto dela nunca foi tirado dela. Deus deu esse dom de cantar e Deus nunca foi lá, vou tirar, me arrependi. Então, por isso que Paulo fala, os dons de Deus são sem arrependimento, né? Então, o amor de Cristo, a misericórdia, permite que a pessoa fique com os dons que ele deu, porém, no dia do juízo, essa pessoa vai ter que dar contas de como ela usou esses dons. No caso, como nós usamos os frutos do Espírito. Temos que pensar muito nisso. Bom, os frutos do Espírito, falando da parte espiritual, que é a nossa intenção no canal, eles são mais importantes que os dons. Eu creio assim porque os dons, eles podem até ser imitados, eles podem dar uma falsa impressão de que a pessoa está bem com Deus, mas os frutos não tem jeito. Somente estando ligado a Cristo é que nós vamos produzir os frutos. E os frutos são muitos, não é? Lá em Gálatas que eu falei, são 9. Mas isso é uma ideia do que realmente Deus em nossa vida produz.
Agora, a pergunta que eu sempre gosto de fazer é, mas você quer isso na sua vida? E pode ser que você não queira. Pode ser que você não queira o amor, que é um dos frutos, é o principal fruto do Espírito em nossa vida. Você vivendo em conexão com Cristo, você vai ser uma pessoa amorosa, não tem como escapar disso. Você vai ser uma pessoa sensível às necessidades do próximo. Além disso, também nós aprendemos a importância dos talentos que Deus nos dá, e com esses talentos nós podemos, e muitos fazem isso, até ganhar dinheiro, ok? Porque os talentos, de novo, não são coisas religiosas. Talentos são parecidos com os dons que servem para você desenvolver uma profissão, por exemplo. É um chamado através dos talentos em que você pode fazer tudo, você pode fazer qualquer coisa. Veja, Jesus falou assim no texto principal de hoje: sem mim nada podeis fazer. O oposto disso é: comigo tudo podeis fazer. E Paulo disse isso, né? Paulo experimentou isso. Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, se você quer experimentar o que está dizendo aí, você tem que alimentar essa ideia. Você não pode ler esse texto em poucos segundos e simplesmente já passar para o próximo texto. Não. Você precisa demorar num texto assim. Você precisa imaginar, você precisa sentir um texto assim na sua vida. Você precisa ficar tanto tempo com um texto assim na sua mente que ele passe a fazer parte da sua forma de pensar. E assim, você, pela força do pensamento que vem do Senhor, você vai conquistar as coisas, você vai conseguir tudo aquilo que Deus quer para você. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo, dessa forma você vai estar ajudando o nosso trabalho, sem gastar sequer um centavo. Você vai estar ajudando para que possamos divulgar essa mensagem. E mais para frente, já era para estar acontecendo algumas coisas assim. Nós pedimos também recursos para que nós possamos, em nosso ministério, aplicar, praticar essas coisas junto às pessoas, para que elas sejam beneficiadas não apenas por palavras, mas por essas palavras num sentido prático. É isso que nós queremos. Ore pelo nosso trabalho, ore pela minha saúde, eu sempre peço isso. Agradeço a atenção de vocês, em nome de Jesus. Amém.